investigadores, queridos membros do CISECO. Estou aqui com o doutor Sérgio Chicumbe, e desde já agradecemos a aceitação, porque somente Moçambique faltava para a gente terminar esse nosso percurso pela África lusófona. Bom dia, senhor doutor Sérgio, bem-vindo ao CISECO. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, boa tarde. De facto, meu nome é Sérgio Chicumbe. Eu sou médico de formação. Sou formado em medicina pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, graduado em 2004, e depois fiz uma formação em saúde pública e medicina tropical, uma formação pós-graduada na Austrália, na Universidade James Cook, em Queensland, na Austrália. Trabalho para o Instituto Nacional de Saúde desde 2008 e neste momento estou a exercer a função de diretor para a área de observação de saúde e inquéritos no Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. Então, muito obrigado pela oportunidade e é todo o meu prazer estar aqui convosco. Tá certo. Nós estamos a falar, portanto, no Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. O senhor também está ligado a essa situação da pandemia do coronavírus? Sim, o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique é uma instituição estatal, autónoma, que trabalha em cooperação com o Ministério da Saúde e, sobretudo, atua na área de saúde pública, investigação e informação. E nesta resposta à pandemia do coronavírus, tanto estamos na frente de elaboração e implementação de resposta do ponto de vista de saúde pública em geral, estratégia e mesmo as questões de vigilância ativa e a vigilância e controle de surtos, como também somos o laboratório de referência para a testagem e de despiste do novo coronavírus. Então, este é essencialmente o nosso envolvimento. Para o primeiro caso foi detectado lá na China, né, no 1º de dezembro de 2019. Porém, apenas foi reportado este caso no dia 31 de dezembro do mesmo ano. No caso de Moçambique, quando se teria observado o primeiro caso? Muito obrigado pela questão. Moçambique, feliz ou infelizmente, tem ligações internacionais relativamente menores em termos de magnitude, quando compara com outros países da região, como é o caso da África do Sul. Nós tivemos o primeiro caso em março, em torno de 20 de março. Era um caso importado, portanto, do indivíduo que havia estado num país europeu e retornou a Moçambique. Felizmente, o indivíduo foi muito proativo, tendo estado neste país europeu e tendo retornado com sintomatologia. Ele contactou as autoridades de saúde e assim foi possível detectar o primeiro caso. Felizmente, no Instituto Nacional de Saúde já tínhamos estabelecido uma plataforma de vigilância de infecções respiratórias em geral, portanto, tínhamos a tecnologia já estabelecida para o rastreio e as testagens laboratoriais. Então, isso deu-nos uma grande vantagem. Então, em concreto, foi em torno de 20 de março que tivemos o primeiro caso em Moçambique. No mundo inteiro, até ontem, o número dos infectados no mundo inteiro era de 90.353.576. Destes casos, 1.936.410 pessoas são vítimas fatais. 50.079.506 pessoas foram curadas.
Em Moçambique, qual é mais ou menos o número das pessoas infectadas? Quantas deram em óbito? Quantas recuperadas e quantas estão no ativo? Bom, nós temos cerca de um pouco mais de 20 mil casos detectados e reportados e temos cerca de 153 óbitos. Eu posso rapidamente consultar e dar números exatos desde que o critério de recuperação mudou, que passou a ser um critério muito baseado em sintomatologia e tempo de percurso da doença, nós temos uma situação da maior parte dos casos estarem recuperados. Em concreto, nós temos em Moçambique 21.305 casos, para sermos concretos, até ontem, e tínhamos 17.623 casos recuperados até ontem. Portanto, ontem, dia 11 de janeiro. E tínhamos contabilizado, infelizmente, 197 casos que foram a óbito até ontem, dia 11 de janeiro. Certo. No caso, diante desse número, claro, não é um número tão avultado quanto os de outros países, como a sociedade moçambicana está reagindo às instruções da OMS, tanto a nível do Estado, portanto, o Instituto, pelo que o senhor acabou de dizer, o Instituto está dando um respaldo, portanto, às instruções da OMS e está reagindo a essa situação de uma forma a combater o desencadeamento do surto em todo o território moçambicano. E a população como está reagindo a esta situação? Então, eu, na minha leitura, como disse, o primeiro caso foi em março, nós privilegiamos muito a informação e comunicação. Houve, portanto, dentro da estratégia de resposta, um braço muito forte de informação e comunicação, e a população, como todo mundo, a princípio, tinha uma recepção com um cunho de medo e pânico no início, mas a informação e comunicação que foi implementada permitiu, por um lado, dar o conhecimento às pessoas sobre as formas de transmissão, formas de prevenção, e, por outro lado, aliviar as pessoas daquele contexto de ansiedade que era próprio do início da pandemia. Ao longo do tempo, desde março até cá, verificamos uma adesão massiva das pessoas às normas de segurança ou de higiene que foram impostas. Houve muita adesão. Eu devo fazer referência que até acho que foi um escritor importante angolano, visitou Moçambique, ficou muito admirado, escreveu para os mídias sobre como os moçambicanos foram criativos usando as instruções do Ministério da Saúde acerca, por exemplo, das camadas que uma máscara artesanal deve ter. Os moçambicanos usaram capulanas ou tecidos locais para fazer máscaras e todo mundo andava de máscaras. Eu devo ressalvar que Moçambique nunca entrou num lockdown ou num confinamento muito restrito. Portanto, nessa altura as pessoas aderiam às medidas de prevenção e depois houve um grande desdobramento em termos de instalação de condições para a higienização das mãos com água e sabão em áreas de aglomeração,
como seja os mercados e paragens de transportes públicos e outros lugares públicos. Também verificamos que houve muita reorganização. Moçambique tem uma importante fasquia da população vivendo do comércio informal, e nesses contextos a aglomeração é muito característica. Houve uma reorganização com distanciamento físico, mas uma grande dificuldade terá sido os transportes públicos. Nós temos uma crise de transportes públicos já prevalente e não houve grandes melhorias. Por fim, ao longo do tempo, eu tenho verificado que possivelmente as pessoas estão fatigadas do processo, que não é fácil estar sempre mascarado e cumprir com as medidas de higiene, e por outro lado a pressão social e econômica para que a vida volte ao normal tem tido um impacto em termos de queda da adesão às medidas de prevenção. Estou-me a referir ao uso das máscaras, distanciamento social, evitar a mobilidade e, portanto, evitar a aglomeração. Portanto, esta é a minha leitura. Houve muita adesão e depois algum relaxamento que estamos a verificar ultimamente, mas, como eu referi, o braço de informação e comunicação para a mudança de comportamento foi muito forte no início. Eu tenho certeza que a maior parte dos moçambicanos tem conhecimento sobre a doença. O desafio agora tem a ver com a questão contextual, por exemplo, de falta de transporte, mas também há algumas questões relacionadas com atitudes e práticas individuais. Ok. Então, isto, pelo que o doutor acabou de dizer, até certo ponto poderíamos dizer que a pandemia do coronavírus ou da Covid-19 não teve impactos econômicos, financeiros e sociais muito fortes em Moçambique, como, por exemplo, em alguns países a nível mundial, estão como que quebrados justamente por causa da situação. Sobretudo quando o senhor falou do comércio informal, e isto, com a pandemia, esse fluxo do comércio informal ficou um tanto quanto limitado. Então, aquelas pessoas que vivem à base desses poucos recursos ficam como que entregues à sua sorte. Moçambique não teve esse impacto, não foi tão impactante, podemos assim dizer, como, por exemplo, em Cabo Verde, como em São Tomé e Príncipe, em Angola e também em Guiné-Bissau. Não concordo. Moçambique terá tido igualmente um impacto muito importante em termos econômicos e sociais, porque embora nós como país não tenhamos entrado num confinamento rígido, como eu disse no início, as pessoas aderiram massivamente à recomendação das autoridades de saúde para evitar mobilidade. Portanto, evitando mobilidade, pessoas não foram aos mercados e portanto, mesmo que os vendedores fizessem os mercados, tiveram percas econômicas importantes, porque a procura dos serviços reduziu no início. Por outro lado, de novo, mesmo que o país não tenha entrado em confinamento rigoroso, o que é que se passou é que as nossas fronteiras pelos países vizinhos foram fechadas. E Moçambique é um país com uma balança de importação de produtos muito pesada, não é? Dependemos muito da importação de produtos dos países vizinhos que, de certa medida, confinaram o nosso país ao fecharem as fronteiras. Portanto,
o impacto econômico foi também muito grande em Moçambique, se não devastador, e acreditamos que provavelmente com um inquérito do orçamento familiar ou gastos familiares que vamos poder ter nos próximos tempos, conseguiremos dimensionar qual foi o impacto. Mas certamente o impacto social e econômico foi igualmente importante em Moçambique. Okay. O impacto negativo. Quando o doutor falava que a sensibilização, a conscientização, o uso de máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, contribuíram para, vamos assim, a mitigagem ou a minimalização do contágio. Neste preciso momento, é possível falar-se do achatamento da curva em Moçambique? Ou tem surgido novos casos? Então, o que nós verificamos é que, de facto, nós tivemos uma primeira onda achatada. Nós tivemos uma primeira onda cujo pico foi em meados de outubro, que era uma onda de muitos poucos casos e muita lenta velocidade eu tentei dividir a situação em duas fases. Numa fase em que as pessoas aderiram e outra fase mais recente em que as pessoas relaxaram, sobretudo no âmbito da quadra festiva. Nós estamos agora, neste momento, a assistir claramente uma extensão de casos, o que indica que estamos já na fase extensiva da segunda onda. O número de casos nas últimas semanas epidemiológicas incrementou de forma muito exponencial. Só para dar um exemplo concreto, enquanto na primeira fase a taxa de positividade dos casos investigados rondava os 6%, nesta fase em que estamos, a taxa de positividade ontem e ao longo da semana passada está em torno de 20%. Portanto, traduzindo uma atividade de transmissão muito importante. Então, estamos a entrar numa segunda onda. A primeira onda, sim, foi uma onda relativamente achatada, aquela que teve o seu pico em torno de meados de outubro de 2020. Doutor, quando falava da campanha da sensibilização, nós nos nossos países, normalmente quando se fala em vacina ou em ir para os postos, as pessoas só procuram as unidades de saúde quando a coisa está mesmo lá, quando já está grave. E em algumas situações as pessoas recorrem às nossas tradições, medicina tradicional, aos ritos culturais. Eu não sei se em Moçambique existem pessoas que também recorreram a esses casos rituais, tradições, ou então que minimizavam a doença, como, por exemplo, aconteceu em alguns países do mundo, onde a pandemia do coronavírus não passou de uma gripezinha. Isso aconteceu aqui no Brasil, quando o próprio presidente dizia, com meu porte atlético, se eu tiver que contrair o coronavírus, vai ser uma gripezinha. Esse discurso é um discurso que minimiza a intensidade da pandemia e que pode, talvez, estar entranhado esse discurso também em algumas pessoas. Este é o caso, pode ser o caso também de Moçambique, de pessoas que minimizem ou que não procurem as unidades de saúde e que somente acordam quando a pandemia bate à sua porta? Bom, obrigado. O acesso ao serviço de saúde
não sei, o acesso já era por si limitado, não é? Uma grande que a população de Moçambique recorre aos traditional healers, ou seja, aos provedores tradicionais de saúde. De facto, nós já vínhamos verificando para o contexto de saúde a chegada tardia a chegada tardia de saúde. Neste contexto específico do Covid, como disse, houve um grande movimento de inovação, educação para mudança de comportamento e houve, digamos, limitações no acesso à despistagem, porque contamos apenas um laboratório e fomos expandindo os laboratórios capazes de fazer a despistagem ao longo do tempo. Portanto, são coisas ou são situações próprias de países de baixa renda, como é o nosso. Por outro lado, pensamos que o fato da primeira onda ter sido caracterizado por casos assintomáticos, isso tem implicado que o acesso às unidades sanitárias fosse limitado, porque as pessoas guiam-se pelos seus sintomas. Sim, houve no início uma tendência de desinformação, que, de novo, eu digo, com o trabalho de informação, educação e comunicação contra rumores e uma comunicação baseada em fatos e inspirou confiança, porque com comunicação verdadeira, quanto limitações, sucessos e insucessos, creio que isso implicou que as pessoas confiassem mais nas autoridades de saúde e dessem as autoridades de saúde. Portanto, eu creio que os fatores que limitaram o acesso tem a ver com o fato da pandemia ter sido, de facto, relativamente benigna. A maior parte das pessoas eram assintomáticas, mas não creio que tenha havido, digamos, um impacto de desinformação que levassem as pessoas a desacreditar naquilo que fosse veiculado pelas autoridades de saúde. O senhor já falou sobre o envolvimento os movimentos de conscientização a nível de Moçambique. As informações foram veiculadas pela televisão moçambicana, pela rádio, pelos jornais, enfim, todos os meios. Porém, nós não encontramos, assim, a nível... uma das razões desse trabalho, dessa pesquisa, é colher informações que serão levadas, portanto, como dados investigativos para enriquecer a nossa ciência a nível da África. Nesse sentido, nós não encontramos dados que nos pudessem confirmar a nível investigativo, salvo aquilo que a mídia passa, a mídia local, dados internacionais. Na sua observação, como profissional de saúde e também como moçambicano, a ausência destes dados deve-se à mídia internacional ou às nossas universidades? Acredito que aí em Moçambique há universidade pública, há universidades privadas. Como os investigadores têm estudado o tema da circulação, o tema da pandemia nas universidades moçambicanas? Faz alguma ideia sobre se esse tema está sendo investigado a nível das universidades moçambicanas? Sim, instituições de investigação e instituições
universitárias focaram-se no estudo dos impactos sociais e econômicos. Então, houve muita investigação do ponto de vista de investigação social, econômica, relacionada à pandemia. E depois também investigação do ponto de vista de saúde pública. Mas a investigação básica, estou-me a falar de investigação laboratorial, eu penso que foi muito limitada, mas sim, vários grupos se desdobraram, grupos universitários e de outras instituições de investigação se desdobraram para fazer investigação epidemiológica, social e econômica. Tanto é que conseguimos organizar uma conferência científica virtual, onde os trabalhos de investigação foram apresentados. Penso que existe um repositório desses trabalhos e nós podemos partilhar convosco através do Dr. Rufino. Também conseguimos que a Revista Moçambicana de Ciências de Saúde tivesse um número dedicado especificamente a investigações em torno da pandemia. Mas quando formos a ver a publicação, portanto, nesta Revista Moçambicana de Ciências de Saúde, que é gerida pelo INS, vamos ver que as investigações foram, sobretudo, do ponto de vista epidemiológico, social e econômico. Portanto, investigação básica do próprio vírus, da biologia, ainda carece de atenção e desenvolvimento. Ok. E como o governo moçambicano tem investido nas investigações ou então nos financiamentos de pesquisas a nível das universidades ou se há alguma agência financiadora de pesquisas a nível nacional de Moçambique? Sim, existe a agência que nós designamos de Fundo Nacional de Investigação, que é uma instituição que trabalha para, portanto, financiar e promover investigação, está ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Entretanto, o bolo de financiamento para a investigação ainda está aquém das necessidades ou aquém mesmo daquilo que são os acordos regionais e internacionais sobre investimento em investigação. Infelizmente, este é o contexto, em termos de bolo para a investigação, ainda é muito insuficiente e, por outro lado, isso abre campo para que a investigação siga a agenda de financiamento internacional. Em termos globais, o financiamento está muito ligado às grandes endemias. Estou a falar do HIV, tuberculose e malária. Portanto, pelo menos na área de saúde, acaba resultando nessa distorção, embora essas endemias sejam muito importantes, praticamente o financiamento a ele associado não privilegia áreas afins que até poderiam ajudar o próprio combate a essas endemias. Então, este é que é o contexto. O financiamento insuficiente, pese embora haja uma infraestrutura política para a investigação e haja uma infraestrutura técnica para a investigação, o financiamento é insuficiente e, no contexto dessa pandemia, eu penso que nada mudou. Ok. Doutor, durante a sua fala, o senhor manifestou, quando falava do confinamento, também quando falava dessas investigações e aquilo que se organizou a nível virtual, de debates e investigações a nível da pandemia. Como, portanto, isso revelou a suspensão das aulas e para evitar as aglomerações. Como a sociedade moçambicana se organizou durante o primeiro surto, a primeira onda,
para não parar 100% a vida da sociedade? Bom, claramente houve uma situação de iniquidade, não é? Nós estamos num país, Moçambique, onde o acesso à tecnologia de informação é limitada grandemente para grandes cidades. Então, escolas que estão nas cidades, mesmo escolas públicas, puderam encontrar formas, por exemplo, de continuar a prover o serviço de aulas ou acompanhamento dos estudantes à distância. Mas olhando para todo um país, eu penso que houve praticamente um congelamento de todas as atividades sociais relevantes, como é o ensino. Como disse no início, o mercado, a vida econômica parou, mas depois houve uma retoma para níveis quase que normais, com exceção do facto de termos tido uma situação de fronteiras encerradas. Portanto, é mais ou menos assim como a sociedade funcionou. Escolas e outros serviços sociais foram suspensos, serviços públicos foram suspensos, outros serviços públicos. Entretanto, por exemplo, no que toca a documentos, registro civil, por aí em diante, houve prorrogação legislada da validade dos documentos mesmo que expirados. Então, houve uma situação em que o governo compensou a falta de serviços públicos através da abertura de exceções transitórias e, por outro lado, é inegável que não era possível para todo um país garantir que o acesso às aulas à distância fosse possível. Portanto, tivemos uma situação privilegiada nos grandes centros urbanos e uma situação de congelamento total nas zonas rurais. Ok. Portanto, o governo fez toda a assistência nesse sentido para a população das zonas urbanas. Em alguns países a nível do mundo, aqui o Brasil, os Estados Unidos, a Itália, os governos disponibilizaram uma verba que chamaram de auxílio social. É possível falar-se de auxílio social lá em Moçambique? O governo teve alguma verba disponível para as famílias, para ajudar financeira e economicamente as populações? Sim, nós temos o nosso Instituto Nacional de Assistência Social, que recebeu verbas e mandato do governo para o auxílio social. Entretanto, temos a reconhecer que o auxílio social ficou muito dependente de contribuição externa. Nem toda a contribuição chegou e, portanto, aquilo que chegou ficou aquém das necessidades. Portanto, houve sim esta iniciativa de assistência social através do Instituto Nacional de Ação Social. Entretanto, devemos reconhecer que a assistência terá sido aquém daquilo que era necessário. Certo. E quais eram, na sua opinião, quais eram os critérios para se ter acesso a esta ajuda? Então, o Instituto Nacional de Assistência Social fez um recenseamento com critérios de vulnerabilidade. Identificou famílias vulneráveis e, dentre essas, daquelas muito mais vulneráveis em termos realmente econômicos, em termos de capacidade produtiva, em termos de disponibilidade de recursos familiares e depois desse recenseamento ou esse levantamento, as pessoas receberam auxílio social pelas vias já estabelecidas que privilegiam o levantamento ou transferência eletrônica
os valores monetários foram relativamente ínfimos para as necessidades das famílias. Neste momento, estamos a falar de cerca de 1.500 meticais, quando uma cesta básica em Moçambique chega a 4.000 meticais. Portanto, se pode depreender que este auxílio social não terá sido nem tão abrangente para todas as famílias vulneráveis, nem para aquelas que foram abrangidas, nem em magnitude desejável ou desejada pelo governo. O doutor poderia, estamos no final da nossa entrevista, entretanto, gostaria que o doutor pudesse fazer as suas últimas recomendações, sobretudo dirigidas ao CISECO, que é o Centro Internacional da Semiótica e Comunicação. Talvez não seria uma recomendação. Eu tenho sido profissional de saúde já desde 2004. Primeiro trabalhei como médico hospitalar e depois agora estou mais na saúde pública em investigação. E eu acho que eu não havia compreendido até agora quão importante é a comunicação na saúde. Nós tivemos sempre o braço de informação e comunicação para a saúde, mas eu tenho a impressão, quando faço uma análise retrospectiva, que era uma retórica, não é? Nós absorvíamos a importância da comunicação e educação para a saúde como uma retórica. Com a experiência que eu tive nesta pandemia, de facto, a comunicação e informação é uma intervenção, pode ser composta como uma intervenção de saúde custo-eficaz, pese embora não seja uma coisa tangível como é, por exemplo, um paracetamol ou uma intervenção cirúrgica. Eu penso que Moçambique conseguiu estar nesta situação melhor, muito graças à informação e comunicação em saúde que o Instituto Nacional de Saúde privilegiou. Então, foi com muito agrado que eu aderi a esta entrevista com vocês que trabalham na área de comunicação, mesmo fruto desta minha compreensão abrangente e profunda que tive com esta pandemia. E, enfim, gostaria de encorajar o vosso trabalho e o vosso trabalho investigativo. Nós, da área de saúde pública, estamos cada vez mais interessados nas vossas intervenções para fazer parte do pacote de intervenções de saúde pública. E muito obrigado. Ok. Então, de facto, uma das razões que nos levaram a fazer essa pesquisa é para colher vozes dos profissionais de saúde, vozes africanas, África lusófona, sobre a circulação da pandemia do coronavírus, porque nós precisamos, quando se fala da ciência de comunicação, muitas vezes pensa-se que é simplesmente uma retórica, é só de boca, porque não tem dados palpáveis. Entretanto, a gente se esquece que a informação é uma das armas mais potentes que podem fazer toda a diferença dentro do exercício de qualquer prática e qualquer campo social. Por isso é que o CISECO agradece, primeiro, pela sua disponibilidade e, na sua pessoa, agradecer ao senhor Rufino e todo o pessoal ali do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. Desejamos um ótimo trabalho, bom exercício, bom ministério ali em Moçambique e quem sabe um dia nós possamos revê-lo novamente para qualquer outra questão que seja pertinente.